Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Estamos felizes, agradecidos a Deus porque já estamos agora no mês de maio de 2022. Já é o 5º mês do ano. Somos gratos a Deus pela proteção dele, pelo cuidado por cada um de nós até este momento. Nós queremos agradecer a todos vocês que estudam a Bíblia conosco diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, e também agradecemos a todos vocês que oram pelo ministério que nós fazemos aqui voluntariamente para juntos conhecermos um pouco mais da vontade de Deus e nos aproximarmos dele através da palavra e da oração. Nós agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão estudando conosco a Bíblia. Mandamos um alô especial para o Antônio Albuquerque, é de Iracemápolis, em São Paulo. Também o Washington Modesto Costa, é de Campos Belos, Goiás. Leda Senhorinha é de Salvador, na Bahia. Marlene Inácio da Silva é de Manaus, Amazonas. Noêmia Oliveira é de Tucuruvi, São Paulo. Amarildo, Elizabeth e Vinícius também são de Manaus, em Amazonas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por mais um dia que nos concedes, pela vida, pela saúde, pelos livramentos, por estar conosco a cada dia, a cada momento, e especialmente, Pai, te agradecemos pelos momentos que temos agora para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e que possamos aceitar e colocar em prática em nossa vida. Pedimos que abençoes todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e que passam por problemas, por lutas, por tribulações, provações. Tu conheces cada um. Dê vitórias, Pai, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade à nossa série, onde estamos estudando o livro de Gênesis, o princípio da criação. Nós estamos agora chegando na parte central do livro de Gênesis. Nós estamos passeando, né? Começamos lá no Jardim do Éden, passeamos um pouco até chegar ao dilúvio e andamos com Noé na arca, depois saímos e agora vimos que o povo novamente se afastou de Deus e construiu aquela torre. Tentaram, chegar ao topo, mas Deus não permitiu, confundiu as línguas, surgiram as nações, e agora então nós vamos encontrar Deus chamando Abraão. Abraão, ele antes se chamava Abrão. E interessante que esta é a primeira vez que Deus fala novamente com um ser humano, depois da última vez que ele falou com Noé, quando Noé saiu da arca. Deus fez aquela promessa que estaria com ele, que não iria destruir mais o mundo com água, colocou o arco-íris para que nós nos lembremos que o mundo não será mais destruído com água. E então, agora, nós vamos encontrar Deus chamando Abrão. Olha que em Hebreus capítulo 11, verso 8, lá no finalzinho do Novo Testamento, a palavra de Deus diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Que fé! Pela fé, diz aqui, olha, pela fé. E ele foi justificado pela fé. Temos nós tido fé, irmãos, suficientes para ouvir a voz de Deus e estar disposto a fazer a vontade dele no mundo atual que nós estamos vivendo? No mundo em que as pessoas se apegam às coisas materiais, elas só creem naquilo que elas podem pegar, que elas podem ver, e nós temos que colocar em prática a nossa fé. E este é o momento mais apropriado da história da humanidade em que nós deveremos viver pela fé. É este o momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque são tantos os problemas que estão surgindo no mundo e são sinais de que o mundo está chegando ao final. E nós vimos aí essa pandemia que nós passamos e quantas vidas foram ceifadas, não é mesmo? Mas Deus nos preservou e nós estamos aqui, mas outras crises estão diante de nós. Uma das maiores crises que vai chegar agora é a crise alimentícia. Vai faltar alimento. É claro que às vezes não dá nem para a gente acreditar que vai faltar alimento.
Hoje ainda nós vamos ao supermercado, nós vamos a uma venda, né, uma mercearia, e encontramos coisas para comprar, mas já existem lugares em que não existem certos produtos que antes a pessoa consumia, hoje já não existe mais. E com esta crise que está havendo lá na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, eles são grandes produtores de trigo e, além disso, eles são produtores de fertilizantes que exportam para o mundo inteiro. E com essa crise que está tendo lá, com este conflito, muitos países estão deixando de receber fertilizantes, estão deixando de receber trigo. E o que nós estamos comendo hoje ainda é da safra do ano passado. Esse ano já não vai ter safra como teve o ano passado, então o ano que vem já vai faltar alimento. E isso nós vemos aí, olha, países como a China que estão pessoas morrendo de fome. A crise alimentar está aí, irmãos, nós temos que viver pela fé. É a hora de exercitar, de colocar em prática. Nós não podemos pensar que o mundo vai continuar como tem sido até aqui. Não, já mudou, já não é mais como era 2 anos atrás. Irmãos, coloquemos em prática a nossa fé. Vamos ter certeza, confiança de que a palavra de Deus vai se cumprir e Jesus ele vai voltar nesses dias para nos buscar. E então Abraão, que era Abrão, ele foi chamado por Deus para sair da terra dele, da parentela, para ir para um lugar que Deus iria mostrar, e ele saiu sem saber para onde ia. Veja aqui, Gênesis capítulo 12, até o capítulo 22, nós vamos estar estudando sobre a vida de Abraão, desde quando ele foi chamado. Aqui no capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor tinha dito a Abrão: Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: Darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Eu li até o verso 9, Gênesis 12, de 1 a 9. Aqui é o chamado que Deus fez a Abrão, para ele sair da terra dele, da parentela dele, e ir para um lugar que ele não sabia onde era, que Deus ia mostrar, e assim foi. Abrão, ele creu em Deus, e isto foi imputado por justiça. Então, irmãos, se nós queremos também ser considerados justos por Deus, ser justificados, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos crer nas promessas dele, nós precisamos crer na palavra dele. Se Deus está falando, é porque é o melhor para cada um de nós, não vamos duvidar. Abrão, ele diz aqui, a palavra de Deus, que ele seria abençoado por Deus e seria famoso. É o que os construtores da Torre de Babel, que estudamos semana passada, eles queriam ficar famosos com a construção da torre. Vocês se lembram, não é mesmo? E Deus então desceu e confundiu as línguas e eles tiveram que se espalhar por toda a terra. E então, agora, Deus diz para Abrão: você vai para um lugar que eu vou te mostrar e eu vou tornar você famoso. Vejam que a história de Abrão e depois Abraão é uma história contada por todos. A fé de Abraão, ele é considerado o pai da fé. E ele é um exemplo para todos nós cristãos. Precisamos ter a certeza
de que nós temos um Deus que conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para cada um de nós. Quando nós obedecemos a Deus e fazemos a vontade dele, ele sempre nos dá o melhor. E então, diz aqui a palavra de Deus, Gênesis 12, de 1 a 9, que todos aqueles que abençoassem a Abrão seriam também abençoados. E aqueles que amaldiçoassem a Abrão também seriam amaldiçoados. E Deus disse para Abrão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós precisamos também, irmãos, ser bênçãos onde quer que nós estivermos. Não importa a situação, o momento, não importa o que está acontecendo conosco, nós temos que ser bênçãos para as pessoas que estão ao nosso redor. Em ti, diz a palavra de Deus, em ti, em você, serão abençoadas todas as famílias da terra. É isso que nós precisamos ser, irmãos, bênçãos onde quer que nós estivermos. Deus nos chamou para nós abençoarmos as pessoas. E quando nós abençoamos as pessoas, Deus também, ele nos abençoa cada vez mais. Então, aqui nós vemos que Abrão, ele creu em Deus, ele pegou a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, pegou os pertences que ele tinha adquirido lá em Harã, e ele então foi para Canaã. Era uma terra que ele não conhecia, e Deus fez a promessa para Abraão quando ele chegou lá para Abrão: a tua descendência eu vou dar essa terra. E nós vemos que até hoje, né, os israelitas, eles têm lá a possessão da terra de Israel, que foi a promessa que Deus fez para Abrão. E é por isso que os israelitas ainda hoje têm essa nação e estão nessa terra por cumprimento da promessa de Deus. As promessas de Deus, elas não falham. As promessas de Deus, elas são eternas. E as promessas de Deus, elas são para nós, para mim e para você. Não só para quem Deus estava falando ali, naquele momento que nós temos aqui relatado em Gênesis 12, né, que foi a história de Abrão quando foi chamado, mas é para nós hoje. E então, quando nós vemos que Abrão, ele tomou a sua família, né, a esposa Sarai, o sobrinho Ló, e ele foi para este lugar que Deus iria mostrar para ele. Abrão, ainda nessa ocasião, não tinha filhos, mas Deus fez a promessa. Deus fez uma promessa para Abrão de que ele seria pai de uma grande nação. E vejam que essa promessa ela não se cumpriu no mês seguinte nem no ano seguinte. Demorou praticamente 25 anos para essa promessa se cumprir. Foi quando Abrão, que agora já era Abraão, teve o filho, né, com Sara, sua esposa, o filho Isaque, que é o filho da promessa. E então, Deus, ele, quando promete, ele cumpre. Abrão e Sara já eram velhos, já não podiam ter filhos, mas Deus havia prometido e assim aconteceu. E nós vamos ver então que Abrão, ele passou alguns momentos que não são momentos muito agradáveis para nós, mas sabemos que mesmo nesses momentos em que ele passou, nessa sua peregrinação, Deus estava com ele. Assim também como Deus está conosco. Nós cremos em Deus, nós procuramos servi-lo, fazer a vontade dele em nossa vida, mas às vezes nós poderemos também falhar, assim como Abraão teve as suas falhas, mas Deus estava com ele e Deus cumpriu a promessa. Assim também será conosco. Mesmo se nós falharmos, cairmos, se nós continuarmos confiando em Deus, Ele vai cumprir a promessa dele em nossa vida. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas nos lembremos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.